Meu paciente está entubado desaturando. Socorro! Como eu posso resolver isso? Vou te ajudar. Mas antes, solta a vinheta. Eu sei que na sua cabeça, a partir do momento que esse paciente está entubado, ele nunca mais vai te dar dor de cabeça em relação à dessaturação. Mas desculpa te frustrar, isso não é uma verdade. O paciente entubado, ele pode dessaturar, e se você não estiver preparado para identificar e tratar essas principais causas, isso pode ser uma casca de banana da sua performance no plantão. Todas as vezes que você estiver diante de um paciente entubado desaturando, você precisa pensar em 5 causas principais que a gente consegue lembrar de forma mais fácil através de um mnemônico chamado DOPS. Vamos aprender esse mnemônico? Isso aqui é o ouro líquido, meus amigos. Isso aqui é ouro líquido, isso salva muito do perrengue no plantão, porque cria o quê? Uma sistematização de abordagem. Diante do paciente que está entubado desaturando, você vai conseguir pensar nas principais causas e, graças a isso, conseguir ter condutas direcionadas. É como a gente define esse mnemônico. Primeira letra é a letra D. D de deslocamento. Esse paciente ele pode estar desaturando por conta de um tubo mal posicionado. Seja um tubo que está super inserido, principalmente ele vai para qual brônquio quando ele é super inserido? Brônquio direito. E dessa forma, você tem uma ventilação seletiva, você está ventilando só o pulmão direito e diminui a área de troca, ou um tubo que pode estar muito para cima. Você pode ter, durante a mobilização ali no leito do paciente do CTI, ele pode ter sido estubado de forma acidental. Então, desposicionamento é a principal causa. Como que eu identifico que esse paciente está com um tubo desposicionado? Olhando primeiro qual que é o número que está na comissura. Em geral, num paciente adulto, a gente deixa ali no 21 a 23, 21 na mulher, 23 no homem. Então, em geral, tem que estar com 1 centímetro 21 a 23 na comissura. Outra coisa, a ausculta. O teto tá lá, não é para você usar como colar no seu pescoço, é para você usar. Então, pegue a ausculta. Veja se você tem murmúrio bilateral, se não está seletivo. Se esse paciente tem murmúrio, né? Será que ele não foi estubado? Então, disposicionamento é a principal coisa. Outra artimanha muito legal, outra estratégia muito legal, na verdade, mas que aí demora um pouco mais, e é por isso que eu dei um enfoque maior nas outras 2 anteriores, é o raio-x. Através do raio-x você consegue avaliar se esse tubo tá ou não tá bem posicionado, e inclusive os parâmetros que você vai olhar no raio-x para saber se esse tubo tá bem posicionado é um tema legal para outro vídeo. A segunda letra dessa regrinha que nos ajuda tanto é o O de obstrução. Sim, a sua oferta do ventilador mecânico pode estar prejudicada por conta de um tubo obstruído, por uma secreção espessa, por muco, por sangue. Pode estar obstruído porque o paciente está mordendo o tubo porque ele está mal adaptado à ventilação mecânica. Pode estar obstruído porque o tubo dobrou por conta do peso do circuito. Tudo isso pode acontecer. Então você precisa pensar nessa causa. Então, se o tubo está bem posicionado, eu estou com a marcação 21, 23 na comissura e eu tenho murmúrio bilateral, qual que é a próxima coisa que eu vou pensar? Será que esse tubo não está obstruído? E aí eu vou olhar. Primeiro, vou identificar se na patologia do paciente tem algum fator predisponente. É um paciente DPOC, secretivo, que foi internado por pneumonia? Concorda comigo que ele tem um baita de um fator de risco para ter uma rolha nesse tubo de secreção de muco espesso? Então, será que esse tubo não está obstruído? Será que ele não está dobrado? Deixa eu olhar aqui para ver se o tubo está completamente reto. Será que esse paciente não está mordendo esse tubo? Então, você vai buscar ativamente por indícios de obstrução. E se esse tubo estiver obstruído, o que você vai fazer? Você vai tentar aspirar. Você vai tentar aspirar esse tubo. Então, você vai montar a aspiração e vai aspirar. Samanta, qual o tamanho da sonda que eu uso para aspirar? É o tamanho do tubo vezes 2 menos 2. Então, se você for aspirar uma mulher que está com o tubo 7, 7 vezes 2, 14, menos 2, 12. Você vai pedir uma sonda de aspiração 12. E isso se a gente estiver falando de uma aspiração aberta, né?
Respiração fechada, você não pede sonda. Se você estiver falando de uma respiração aberta, é o tamanho do tubo vezes 2 menos 2. Se o paciente estiver mordendo o tubo, vamos otimizar essa pseudoanalgesia, certo? Vamos deixar ele mais confortável, mais sedado. Se tiver alguma obstrução por peso, vamos reposicionar esse circuito para não ficar obstruindo, para esse paciente parar de desaturar. O terceiro ponto, terceira causa de dessaturação durante a ventilação mecânica é o quê? Um pneumotórax. Esse pneumotórax pode ter acontecido por um barotrauma. Mas lembre-se, aqui um parêntese bem importante, não é qualquer pneumotórax que vai gerar uma dessaturação importante. Uma lâmina de pneumotórax não vai ser responsável por uma saturação de 78%, né? A gente aqui está falando principalmente de pneumotórax de grande monta, um pneumotórax hipertensivo. E aí, nesse caso, você vai ter que fazer o quê? Drenar. Como que eu diagnostico pneumotórax? Primeiro, através da ausculta, concorda comigo? Através da percussão pulmonar, através de exames de imagem, da história clínica, do ultrassom à beira-leito. E aí, eu só vou me preocupar se de fato for um pneumotórax de grande monta. Um pequeno pneumotórax não vai justificar uma dessaturação importante. E aí a gente vai para o quarto ponto, que é equipamento. Desconexões, problema no próprio ventilador mecânico, problema na válvula, desconexões. Então, tudo isso pode fazer com que esse paciente desature, porque você está ofertando menos do que você acha que você está ofertando. Menos volume, menos FiO2, menos PIP. Como que eu suspeito disso? Primeiro ponto, se todas as demais causas ainda não tiverem sendo as culpadas dessa desaturação durante a intubação orotraqueal. Então, eu começo a pensar que isso pode ser por conta do equipamento. Muitas vezes na própria tela do ventilador mecânico vai estar ali ativado algum alarme, que muitas vezes, vamos combinar, a gente só silencia sem nem olhar se de fato aquilo não é importante. Outra coisa que é muito legal para você prestar atenção é se o volume inspiratório condiz com o volume expiratório. Se tiver uma diferença muito grande, você pode ter sim uma desconexão. Muito provavelmente o volume que você está ofertando está sendo diferente do que de fato o volume que o paciente está recebendo. E por último, mais não menos importante, S de aprisionamento aéreo, em inglês. Quais são os pacientes nos quais tem maior tendência a fazer o aprisionamento aéreo? Pacientes asmáticos, pacientes DPOC. Ou pacientes que não são asmáticos nem DPOC, mas que estão com uma frequência respiratória muito elevada. Quando você aumenta a frequência respiratória, você diminui o tempo expiratório. E a cada ciclo, o ar que entra não consegue sair totalmente. E ele vai sendo aprisionado. E você começa a gerar, então, uma hiperinsuflação dinâmica. Os alvéolos mais cheios, eles têm uma pior performance ventilatória. Você consegue trocar menos. E aí, o que acontece? Esse paciente desatura. Então, mesmo que esse paciente não seja DPOC, mesmo que esse paciente não seja asmático, uma frequência respiratória de 22 pode gerar sim um aprisionamento aéreo e gerar dessaturação. E aí você, achando que estava arrasando, aumentando o volume minuto, só está gerando uma dessaturação no paciente entubado. Como eu consigo identificar então que o aprisionamento aéreo pode ser uma causa de dessaturação? Você vai olhar ali a curva do fluxo no VM. E aí eu te pergunto, você sabe qual é a curva do fluxo no ventilador mecânico? Se você não sabe, você tem que entrar para a comunidade IntubaClass, porque dentro da comunidade IntubaClass a gente tem um curso completo sobre ventilação mecânica no adulto em pediatria. E aí você vai ver que nessa curva do fluxo, a linha ela não toca a zero, ela não retorna para o zero. Isso é um indício de aprisionamento aéreo. Se você ainda somar o fato de você bater o olho no ventilador mecânico, você vê uma baita frequência respiratória, ou se o paciente for DPOC ou asmático, prato cheio para ser o aprisionamento aéreo a principal causa dessa dessaturação. Outra causa que gera aprisionamento aéreo é o quê? Broncoespasmo. Então, lá na ausculta que você fez lá no começo para ver se esse tubo estava ou não disposicionado, você já consegue identificar ruídos adventícios. Será que eu não tenho sibilo? Eu não tenho um broncoespasmo? O broncoespasmo, que é a contratura da musculatura brônquica, cria uma resistência, principalmente à saída do ar. Então aquele ar que entra não sai e cada vez mais ele fica retido, gerando o quê? Aprisionamento aéreo. Então, se você estiver diante de um broncoespasmo, esse broncoespasmo, por limitação,
tanto ao fluxo aéreo inspiratório, mas principalmente ao fluxo aéreo expiratório, pode gerar dessaturação. O que você vai fazer, né, diante de, então, um aprisionamento aéreo? Você vai, se esse paciente tiver com uma frequência respiratória muito alta, diminuir a frequência respiratória, você vai diminuir a PIP, você vai tratar ativamente o broncoespasmo. Você precisa ajustar tudo isso para você melhorar essa hiperinsuflação dinâmica. Então, diante de um paciente que está entubado desaturando, 5 causas precisam vir na sua cabeça, em forma de perguntas. Esse tubo tá bem posicionado? Eu tô com o número 21, 23 na comissura? Eu tenho a ausculta bilateral? Esse tubo ele pode estar muito inserido ou ele pode ter, esse paciente pode ser estubado de forma acidental. 2, eu tenho obstrução por muco, sangue, mordedura, por flexões desse tubo? Se sim, eu preciso aspirar, eu preciso posicionar esse circuito de uma forma mais confortável, que ele não dobre, eu preciso sedar mais esse paciente. Depois eu vou falar sobre pneumotórax, e o pneumotórax volumoso, tá? Um pneumotórax grande, e isso eu vejo através do raio-x, através do ultrassom à beira-leito e através da ausculta, certo? É de equipamento. Será que eu tenho esse equipamento bem conectado, as válvulas, as conexões? Será que eu não tenho nenhum furo no circuito e está acontecendo algum vazamento de ar? E aí, como eu consigo confirmar isso? Eu vou desconectar esse paciente da ventilação mecânica e vou conectá-lo ao AMBU. Eu consigo recuperar essa saturação? E esse paciente tem uma expansabilidade torácica bilateral, a ausculta tá bilateral quando eu ventilo no AMBU. Opa, muito provavelmente a causa dessa dessaturação é o equipamento. E por último, o aprisionamento aéreo. Será que eu não estou impedindo o fluxo expiratório e eu não estou gerando uma hiperinsuflação dinâmica que vai prejudicar a minha troca? Então eu vou diminuir frequência respiratória, eu vou diminuir PIP, eu vou tratar um broncoespasmo, beleza? Eu espero que a partir desse vídeo curto, mas valioso, você se sinta seguro para manejar uma situação que é super corriqueira no plantão e que nem sempre você vai ter uma físio do seu lado para chamar de sua, para te ajudar em situações como essas. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo e seguir nosso canal, que toda semana, toda terça, toda quinta, a gente compartilha mais casos legais com você. E até o próximo vídeo.